Olá! O tema da nossa aula de hoje é sobre contratos. Mas você sabe o que é um contrato? Meu nome é Alessandra, eu sou membro do Direito da Escola, sou advogada e hoje nós vamos falar sobre contratos. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, nós vamos falar sobre a origem dos contratos. Os contratos, eles se originaram do direito romano e eles fazem parte da relação do dia a dia das relações humanas. Mas o que é um contrato? Um contrato é um acordo de vontade entre as partes. É um acordo que as pessoas fazem e nesse acordo vocês estabelecem regras que devem ser seguidas pelas partes contratantes. A formação dos contratos, ela se dá através da manifestação de vontades, negociações preliminares, proposta, aceitação e, por fim, a conclusão do contrato. Os contratos, eles também podem ser entre duas ou mais pessoas ou empresas, entre dois ou mais países, eles podem ser também gratuitos ou onerosos, e eles podem ser verbal ou escrito. Contrato verbal, por exemplo, é aquele que você, por exemplo, quando você vai na padaria comprar um pão, do momento que você vai pagar o produto, você está comprando aquele produto. Isso é um contrato verbal. Da mesma forma, quando você pega um ônibus, por exemplo, você está contratando um serviço de transporte, você está pagando para contratar aquele serviço. Esses tipos de contratos são os contratos verbais. Mas eles também podem ser escritos, como, por exemplo, um contrato de trabalho, um contrato de compra e venda de um imóvel ou compra e venda de um produto que você peça, por exemplo, pela internet. Geralmente tem um contrato, onde você clica lá direitinho da aceitação daquele contrato. Mas o que é preciso para um contrato ser válido? Para ser válido, o contrato ele tem que ser feito por pessoas capazes e o objeto tem que ser obrigatoriamente lícito, ou seja, legal. Os contratos, eles têm força de lei entre as partes e, portanto, eles devem ser cumpridos. Os contratos podem ser anulados? Sim, os contratos podem ser anulados. Por exemplo, quando você faz um contrato com uma pessoa menor de idade, esse contrato ele não tem validade. Ou quando você faz um contrato com uma pessoa deficiente mental, ele também não tem validade. E ele também não tem validade, por exemplo, os contratos realizados se aproveitando da necessidade de uma pessoa para tirar o proveito próprio. Nesse caso, os contratos também podem ser anulados. E também eles podem ser desfeitos, uma vez que uma das partes não cumpre com aquele combinado, porque o contrato nada mais é do que um acordo. Então, do momento que uma das partes não cumpre o acordo firmado, o contrato ele pode ser desfeito a qualquer tempo. E aí, nesse caso, a pessoa que descumpriu o contrato, ela pode pedir uma indenização através de um processo na justiça. Exemplos de contratos: compra e venda, locação, contrato de aluguel, contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviços. São esses tipos de exemplos de contratos mais comuns que nós encontramos no nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e curta. Até a próxima!